Ainda hoje, o Banco Central deve anunciar as medidas para aumentar a segurança do Pix. Entre essas mudanças que estão previstas, os clientes vão poder definir os limites de valores que podem ser movimentados, isso no horário que é bem específico. Essa afirmação foi feita hoje pelo presidente da instituição, o Roberto Campos Neto, no encontro da Federação Brasileira dos Bancos aqui em São Paulo. Bom, para entender a importância dessa atualização, o que pode ser feito a partir desse momento, eu vou conversar agora com o Marcelo Lau, ele que é especialista em cibersegurança. Marcelo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Todo mundo preocupado com isso, que era para ser um alívio, agora está virando uma dor de cabeça. Que mudança que a gente pode esperar, claro, além desse limite e horário? O que a gente vai ver agora envolvendo o Pix, pelo menos nas próximas semanas, quem sabe meses? Boa tarde. Boa tarde. As mudanças, elas talvez não ocorram de uma maneira tão abrupta, até porque as pessoas estão muito acostumadas a utilizar Pix como forma de pagamento. É claro que toda mudança no sentido de aumentar a segurança irá tirar alguma conveniência do nosso cidadão, do nosso correntista. Então, limites sim estabelecidos em horário comercial e limites específicos e distintos fora do horário comercial. Inclusive, os bancos podem vir a aprimorar a posteriori algumas questões que podem incluir, por que não, geolocalização, comportamentos e outros que poderão auxiliar, por exemplo, a identificação de transações que estejam fora do seu perfil. Então, essas mudanças que ainda serão anunciadas, ainda não se conhece a sua totalidade, mas se acredita que parte dessas alterações visam restringir a quantidade de transações e o volume financeiro que o cidadão poderá executar por dia no Pix. Marcelo, além dessa possibilidade de horário e também esse limite hoje, até essas mudanças, esse período em que elas não acontecem, existe alguma forma de ficar mais protegido e evitar que algo desse tipo, tão cruel como nós vimos agora na reportagem? Existem dicas importantes. Em primeiro lugar, só ande com o celular que tem o seu mobile banking, ou seja, o seu aplicativo para acessar banco, se necessário. Infelizmente, as pessoas em grandes centros urbanos utilizam o celular, às vezes, desbloqueado. E a primeira coisa que o criminoso faz é tirar o bloqueio do telefone e tentar sucessivamente entrar no sistema bancário, ou seja, de internet banking. E aí, o cuidado, não anote as senhas no celular. Não anote as senhas em sua carteira. Ou seja, caso você perca o dispositivo, você ainda pode fazer com que o bandido se beneficie. Outra questão, se o seu banco já permite limitar essas transações hoje, faça essas configurações manualmente. É claro que você talvez não consiga fazer transações em caso de urgência ou necessidade, mas isso pode assegurar a sua proteção e, é claro, por que não, a sua vida. Marcelo, num caso extremo, como nós vimos agora, esse sequestro relâmpago, onde a pessoa foi abordada, é obrigada a desbloquear o celular. Nesse momento, é possível ter algum tipo de defesa envolvendo o bloqueio desse aplicativo, algo que gere ali, que impossibilite que a transferência seja feita? Ou quando se chega nesse ponto, já não há nada que possa ser feito? Infelizmente, se o criminoso já detém a vítima e o seu smartphone contendo o aplicativo bancário, não há o que se fazer. Inclusive, a recomendação que se traz aí para as pessoas é preservar a vida em primeiro lugar. E é claro que, nesses casos, se o cidadão ele se sentir de alguma maneira lesado, ele também pode entrar em contato com os órgãos competentes, caso ele entenda que, de alguma maneira ou outra, o serviço ofertado não o protege adequadamente. Mas se sabe que os bancos, muitas das instituições, já permitem que travas sistêmicas já sejam criadas para evitar transações financeiras inadequadas. Então, a recomendação é: carregue o celular consigo com o aplicativo bancário apenas quando necessário. Marcelo, em alguns casos, a gente já, por exemplo, se alguém clona um cartão e faz uma compra ali no seu nome, muitas vezes a gente consegue entrar em contato com a operadora e reverte isso. No caso do Pix, quem passou por uma situação parecida foi obrigado a fazer uma transferência. Se entra em contato com o banco, é possível reverter aquilo que foi transferido ou depois que aquilo já ganha um outro caminho, você não consegue mais evitar a transação? Hoje a transação ela ocorre em meios eletrônicos. Portanto, se pensarmos teoricamente, o dinheiro vai para uma conta bancária dentro do sistema financeiro e, portanto, identificável o beneficiário. O que nós sabemos é que parte desses beneficiários são laranjas, ou seja, contas, às vezes até falsas, criadas em nome de criminosos. E nesse caso, às vezes a rastreabilidade é difícil, porque o criminoso, quando ele transfere o valor financeiro, às vezes ele se vale de saque na boca do caixa e impedindo ou até dificultando o retorno desse valor financeiro à vítima. E é claro, uma vez que a vítima coloque suas credenciais de acesso,
sua senha, o banco muitas vezes não ressarce a vítima porque ele o fez de livre e espontânea vontade, mesmo sendo ameaçado. E nesses casos, os bancos muitas vezes não ressarcem esses valores e não tem como reverter esses valores transferidos. Marcelo, então, para finalizar, lá na sua primeira pergunta, não é possível afirmar em quanto tempo a gente vai ver essas mudanças já acontecendo e, de fato, sentir essa proteção ali no aplicativo, fazendo esses bloqueios. Não dá para definir isso 2, 3 meses? Ainda não, porque os bancos eles terão que se adaptar a essas solicitações, a esse padrão trazido pelo Banco Central. E ainda acreditamos que essas recomendações elas serão paulatinas. Inclusive, há a possibilidade de se definir, por exemplo, limites específicos se eu estiver fazendo transações de um computador ou de um smartphone, próximo à minha residência ou distante da minha residência. Então, esses aspectos serão estudados para que essas medidas possam ser implementadas paulatinamente de acordo com as possibilidades tecnológicas das instituições financeiras. Marcelo Lau, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Ficaremos de olho, tem muita coisa vindo por aí. É um golpe que está acontecendo, infelizmente, com muita facilidade, o que veio para trazer uma agilidade. Agora está dando um pouquinho mais de dor de cabeça. Uma ótima tarde para você. Mais uma vez, obrigado pelo tempo. Até.